Olá família, que alegria ter você aqui hoje, no meio de tantas vozes, tantos vídeos, tanta correria e tanta distração. Você escolheu parar alguns minutos aí do seu tempo para alimentar sua alma através aqui do canal Instante da Graça. E isso não é pequeno, isso é precioso. Então eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocar seu coração em algum momento, não guarde só para você, faça dela uma ponte para alguém. Siga o canal Instante da Graça. Compartilhe com quem precisa ouvir uma palavra de vida e ative o sininho, não apenas para receber notificações, mas para criar o hábito de lembrar que Deus sempre tem algo novo para falar com você. Agora eu preciso começar te perguntando duas coisas. Quantas vezes você sorriu por fora enquanto por dentro estava escondido numa caverna emocional? Quantas promessas de Deus ficaram paradas na sua vida só porque você desistiu antes do milagre nascer? Então existe uma dor silenciosa que muita gente carrega sem contar para ninguém. A dor de estar cansado por dentro, de sorrir por fora, mas viver escondido numa caverna emocional aí por dentro. E talvez hoje você esteja assim, forte diante das pessoas, mas quebrado diante da vida, cheio de responsabilidades, mas vazio na alma. A Bíblia traz um exemplo de um dos momentos mais profundos da vida do profeta Elias. Está lá no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. A leitura é um pouco extensa, mas fica aqui comigo. Vamos ler do verso 1 ao 10. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Depois de viver uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu e derrotou os profetas de Baal, Elias recebe uma ameaça da rainha Jezabel. E mesmo sendo um homem usado poderosamente por Deus, ele sente medo, cansaço, desânimo. Elias foge lá para o deserto e chega ao ponto de pedir a morte, dizendo que não aguentava mais. O que eu aprendo aqui? Que até os mais fortes espiritualmente podem enfrentar crises emocionais, medo e esgotamento. Mas Deus, queridos, Deus não abandona Elias no seu pior momento. Primeiro, Deus cuida do físico do profeta, envia um anjo para lhe dar pão e água, mostrando que antes de tratar a alma, muitas vezes Deus fortalece o corpo. Depois, Elias caminha até o Monte Horebe e se esconde numa caverna. Então Deus faz uma pergunta marcante: que fazes aqui, Elias? Elias abre o coração, fala da sua dor, da solidão e da frustração. Em seguida, Deus se manifesta, não no vento ou num terremoto, numa coluna de fogo, mas numa voz mansa e suave. Isso revela que nem sempre Deus trabalha no barulho. Muitas vezes ele fala no silêncio da alma.
Depois disso, Deus dá novas direções a Elias, unge novos líderes, prepara Eliseu como o seu sucessor e lembra ao profeta que ele não estava sozinho, pois ainda existiam 7.000 pessoas fiéis lá em Israel. Tem algumas lições nesse capítulo aqui. Primeiro, grandes homens de Deus também enfrentam crises. O cansaço emocional pode atingir qualquer pessoa. Segundo, Deus não rejeita quem está ferido. A caverna não é um destino final. E mesmo quando pensamos estar sozinhos, Deus ainda está trabalhando. Esse capítulo mostra para mim aqui um Deus que não apenas opera milagres públicos, mas também cura silenciosamente corações quebrados. Homens e mulheres de Deus podem entrar em cavernas na vida. Existem cavernas espirituais, queridos. Cavernas espirituais, cavernas do medo, cavernas de decepção, cavernas de esgotamento. E tem gente que está vivendo dentro de uma caverna dessa hoje. Se isolou, perdeu a vontade de lutar, perdeu o brilho nos olhos, mas continua viva por fora, mas escondida por dentro. Mas a parte mais poderosa do texto não é Elias entrando na caverna, é Deus entrando atrás dele, porque Deus não abandona quem se esconde. Deus visita cavernas, Deus fala dentro do silêncio. E Deus está te perguntando hoje, que fazes dentro da caverna? O que aconteceu com você? Onde ficou aquela força? Onde ficou aquele sonho? Onde ficou aquela fé? Essa não era uma pergunta de condenação, mas um chamado para que ele saísse ali daquela caverna, que voltasse a viver. Porque a caverna não é o destino final de um filho de Deus, não é mesmo. É apenas um lugar de tratamento. Deus não permitiu Elias morrer na caverna. E Deus também não vai deixar você terminar nesse lugar. Quantas vezes corremos com medo para as cavernas da nossa alma, corremos frustrados, cansados, vazios e acabamos por nos esconder na caverna. Elias havia matado à espada todos os profetas de Baal. É impressionante, sabe? Como um dia de vitória pode ser seguido por uma noite de crise. Tem gente me ouvindo agora sim. Você venceu muita coisa, lutou muito, superou dores enormes, mas bastou uma decepção, uma traição, uma porta fechada, uma oração aparentemente não respondida e agora sua alma entrou numa caverna. Caverna de tristeza, caverna de ansiedade, de incredulidade, de autocompaixão. E dentro dessa caverna, muita gente começa a dizer, não vai dar certo. Não nasci para isso, Deus já esqueceu de mim, deixa para lá. Mas ouça isso, Deus nunca abandona quem entrou na caverna. Ele entra lá para tirar a pessoa de dentro. Que fazes aqui, Elias? Ah, Deus sabia porque Elias tinha entrado lá. Com certeza, Deus sabia. Deus só precisava que Elias ouvisse a si mesmo. E de novo, Deus te pergunta, o que você está fazendo escondido com medo? O que você está fazendo alimentando pensamentos que te enfraquecem? O que você está fazendo aceitando uma derrota que ele nunca declarou sobre a sua vida? E sabe qual é o problema de muitos? Não é só não acreditar na promessa, é pior, é atrapalhar o processo da promessa. Deus diz, espere, a pessoa corre. Deus diz, confie, a pessoa controla tudo. Deus diz, eu vou abrir a porta, a pessoa arromba a janela. Deus diz, descansa, a pessoa vive ansiosa. Deus diz, eu tenho o melhor, a pessoa aceita qualquer migalha por medo de esperar. Isso é viver na frente de Deus, e quem anda na frente de Deus sempre se cansa mais rápido. Deus não se revelou no vento forte, nem no terremoto. Ele não se revelou no fogo, mas Deus veio numa brisa leve e suave. Deus tirou Elias da caverna e deu a ele uma nova direção. E isso que Deus faz é maravilhoso. Ele não te visita para te deixar parado. Ele te coloca num lugar de pé novamente. Ele te encontra para isso, para te colocar, te posicionar novamente. Então hoje, saia dessa caverna,
saia da autossabotagem, saia dessa incredulidade, da pressa, do medo, saia da ideia que terminou. Porque enquanto houver propósito, haverá direção de Deus para a sua vida. Eu encerro com essa frase. A caverna, ela pode esconder sua dor por um tempo, mas nunca poderá sepultar o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Querido, se essa palavra falou com você, escreva nos comentários, eu vou sair da caverna. Escreva aqui embaixo, eu vou sair da caverna. Se você ainda não é inscrito no canal Instante da Graça, se inscreva, compartilhe essa mensagem, ative o sininho de notificação. Deus abençoe o seu dia, sua casa, os seus negócios. Fique em paz. Até a próxima.